Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra contar a história completa de um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. Mas antes de eu começar essa história, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês nesse vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, um curso de inglês como você nunca viu antes, estão todas aqui na descrição. Pra quem tá perdido aí em relação ao que é o Super Bowl, ele nada mais é do que o jogo final da NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos. A sigla NFL significa National Football League, ou seja, literalmente Liga de Futebol Americana. Vale a gente lembrar que a palavra football nos Estados Unidos ela faz referência ao futebol americano, né? Aquele que a gente não tem muito comum aqui no Brasil. Eu pelo menos nunca vi. E o futebol que a gente chama só de futebol aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é chamado de soccer. Mas vale lembrar que isso é uma questão regional, afinal, na Inglaterra, por exemplo, o futebol mesmo que a gente conhece por aqui é chamado de futebol. O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo e só para vocês terem uma ideia dos números, em 2002 foram 210 milhões de pessoas assistindo ao jogo, sendo que 100 milhões dessas pessoas foram só nos Estados Unidos. E esse evento também carrega o recorde de espaço publicitário mais caro do mundo. Afinal, para colocar cerca de 30 segundos ali no intervalo do Super Bowl, você tem que desembolsar uma quantia de mais ou menos uns 7 milhões de dólares. E além do jogo, a gente também tem o Halftime Show, que é um mega show, sempre trazendo uma grande atração da música, que acontece exatamente no meio do jogo, enquanto a galera descansa. E apesar da música não ser o ponto principal ali desse evento, ela é sim também muito responsável pelos altíssimos níveis de audiência, afinal muita gente assiste o Super Bowl unicamente para poder assistir os shows. Mas afinal, de onde que surgiu o Super Bowl e como é que ele se tornou essa mega caríssima festa e disputadíssima também? Essa história toda começou lá em Dallas, no Texas, quando um empresário chamado Lamar Hunt queria comprar um dos times da NFL. Afinal, ele era um grande fã de futebol americano e a liga estava crescendo bastante em popularidade. Só que ele acabou tendo seu pedido negado por absolutamente todos os times da liga. E aí ele ficou meio revoltado, juntou um grupo de amigos dele que também eram empresários e eles decidiram abrir a própria liga de futebol para fazer concorrência com a NFL. O nome dessa liga que eles criaram se chamava AFL, ou seja, American Football League, enquanto a NFL é a National Football League, que no caso significam basicamente a mesma coisa, e acabou que a AFL, né, a liga do Lamar Hunt, deu bastante certo e começou inclusive a pegar uns patrocínios bem grandes, fechar uns contratos bem grandes e chamar a atenção da NFL. Lá em 1966, ou seja, 6 anos depois da criação da AFL, a NFL falou, cara, beleza, já que vocês estão grandes aí, vamos tirar proveito disso e vamos unir as duas ligas, que aí a gente não precisa mais disputar mercado, todo mundo sai ganhando. E a galera da AFL topou. Basicamente o combinado era o seguinte, as ligas iam continuar existindo independentemente, ou seja, iam rolar os jogos ali, cada um na sua, e quando chegasse no jogo final, o campeão da AFL e o campeão da NFL iam disputar um último jogo. E esse jogo foi o que acabou se tornando aí o Super Bowl. Então lá em 1966 rolou esse primeiro teste do que viria a ser o Super Bowl e curiosamente foi o único desses eventos a não ter todos os ingressos esgotados. Desde essa data não só esgota, como é uma mega disputa bizarra para conseguir um ingresso para esse evento. Vamos então aí a um ponto curioso dessa história, que é por que o nome do evento é Super Bowl. Bom, lá no primeiro jogo nesse modelo, apesar dos ingressos não terem esgotado, ele foi coberto tanto pela CBS quanto pela NBC, que são duas emissoras gigantescas no país, e fez os investidores ali verem que tinha um potencial nessa dinâmica que eles tinham inventado. Então eles começaram a esboçar alguns nomes para dar para esse grande evento final, como The Big One, que significa o grande, ou Pro Bowl, algo como tigela profissional, mas acabou recebendo o nome de Super Bowl por conta de uma brincadeira do próprio Lamar Hunt, né, que foi o cara lá que fundou a AFL no começo disso tudo. Basicamente o que aconteceu foi, os filhos do Lamar Hunt, eles gostavam de brincar com um brinquedo que era muito popular nos Estados Unidos, lá nos anos 60, que se chamava Super Bowl, que era uma daquelas bolinhas pula-pula, só que grandona. No Rio a gente chamava isso de bolinha perereca, mas eu não sei se isso é o nome que o Brasil inteiro fala, ou se era uma coisa regional. Então assim, no Rio era uma bolinha perereca, mas era uma bolinha perereca patenteada, então assim, tinha um nome próprio, era uma marca um pouquinho mais cara, era tipo a versão Nutella da bolinha pula-pula. Inicialmente o Lamar Hunt só soltou isso brincando numa reunião, mas acabou que algumas pessoas, então de brincadeira mesmo, que trabalhavam nesse jogo, começaram a se referir a ele como Super Bowl. E acabou que a mídia gostou tanto desse nome que o evento começou a ser chamado muito mais de Super Bowl do que pelo nome que ele realmente tinha na época, que convenhamos era bem sem graça, porque o nome do evento na época era AFL NFL World Championship.
que nada mais era do que AFL-NFL, Campeonato Mundial. O que fez com que o evento, em 1969, ou seja, 3 anos depois que ele tinha se iniciado, ele finalmente assumisse o título de Super Bowl. E, curiosamente, foi o primeiro ano, né, desde lá de 1966, que um time da AFL ganhou esse jogo, né? Até então só os times da NFL que estavam ganhando. O famoso troféu aí do Super Bowl, que inclusive é parte ali da logo, né, do evento, da identidade visual deles, é o mesmo que eles dão desde 1966 pro vencedor desse jogo. Ou seja, desde a primeira edição, antes do evento se chamar Super Bowl, esse troféu já era o prêmio dado pro vencedor. Esse troféu acabou ficando conhecido como Lombardi Trophy, que seria o troféu Lombardi, em homenagem ao Vince Lombardi, né, que foi o técnico do primeiro time a ganhar o Super Bowl. E uma curiosidade é que esse troféu foi desenvolvido pela Tiffany, aquela joalheria super famosa dos Estados Unidos. Foi ideia também do Lamar Hunt que números romanos fossem usados na contagem dos Super Bowls, o que começou lá na 5ª edição e dura até os dias de hoje. O Super Bowl 14 carrega até hoje o título de maior audiência presente no estádio de toda a história do evento. Só para vocês terem uma noção, no Rose Bowl, que foi o estádio que sediou o Super Bowl naquela edição, contou com nada menos do que 103 mil pessoas lá dentro. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos o público do Rock in Rio, só que, dentro de um estádio. Mas quando foi que o Super Bowl virou esse mega fenômeno mundial? Porque até então ele era transmitido só pelos Estados Unidos, e sim, era uma febre no país, mas limitado ali ao território do país. É claro que nessa época, ao redor do mundo, as pessoas já sabiam da existência do Super Bowl, afinal, era um evento bem grande, mas lá nos anos 70 não era tão simples quanto hoje em dia, né, a gente fazer uma transmissão internacional. Então foi só no Super Bowl 7, lá em 1982, que o evento foi pela primeira vez transmitido para fora dos Estados Unidos. Ainda assim foi só para alguns países, né, não foi para todos que recebem a transmissão hoje em dia, mas já foi um grande avanço. Hoje em dia, só para vocês terem uma noção do tamanho do evento, ele é transmitido para mais de 180 países em 25 idiomas diferentes. Agora vamos falar um pouco da história do Halftime Show, que acabou virando um produto por si só, né? Que é o show de intervalo do Super Bowl, mas que no começo não tinha essa proposta de virar esse grande acontecimento, não. Quando eu falo que o Halftime Show do Super Bowl virou um produto por conta própria, não é exagero. Apresentações como, por exemplo, a da Madonna chegaram a ultrapassar de audiência a própria audiência do jogo, mostrando que sim, o show tem sua relevância. E não é à toa que os espaços publicitários ali mais caros do Super Bowl são os que vêm antes do show, porque é quando eles sabem que tem mais gente na frente da televisão. Lá nas primeiras edições do evento, o objetivo desse show ali de intervalo era meio que entreter a galera que tava ali assistindo o jogo no estádio. Por mais que fosse transmitido pela televisão, o objetivo principal era fazer uma festa legal pra quem estivesse ali. Mas isso não quer dizer que lá em 66 eles já não tenham investido uma boa grana. Afinal, o primeiro show de intervalo do Super Bowl já contou com nada menos do que 10 mil balões sendo soltos no estádio, que, né, ecologicamente deve ter sido um desastre, 300 pombos, uma banda tocando e até um cara naquelas mochilas a jato voando pelo meio do estádio. Então assim, mesmo que não tivesse toda essa proporção que tem hoje em dia, eles já queriam fazer um grande acontecimento ali no intervalo. E não foi só nessa primeira edição que teve essa ideia de uma banda ali local tocando, né? Afinal, nas edições seguintes, a mesma coisa aconteceu. Lá nos anos 70 e 80, alguns elementos aí desse show começaram a ser mudados, mas foi só realmente nos anos 90 que o Halftime Show do Super Bowl virou o que ele é hoje em dia. E o motivo dessa mudança não foi à toa. O que acontecia é que antes do Halftime Show virar esse mega evento que ele é hoje em dia, esse mega show com grandes artistas, era muito comum da galera mudar de canal durante o intervalo, porque leva um tempinho pra voltar, né? Leva uns 15, 20 minutos pra voltar. E o que acontecia é que muita gente não voltava pra assistir o final do jogo, e isso acabava tirando a audiência dos patrocinadores do evento que queriam manter a galera lá durante todo o jogo. Em 1972, a icônica cantora aí Ella Fitzgerald participou do halftime do Super Bowl, se tornando não só a primeira mulher, mas também a primeira pessoa negra a fazer esse show de intervalo no evento. Mas mesmo com essa participação da Ella Fitzgerald, que inclusive não foi televisionada, a gente não tem imagens dessa apresentação, a dinâmica ali do show ainda era bem tradicional, nada mais do que alguém cantando umas musiquinhas e ficava por aí. Quem realmente mudou esse jogo, e não só mudou esse jogo, mas mudou inúmeros outros jogos aí na música, foi Michael Jackson lá em 1993, porque ele decidiu que ele queria fazer um mega show no intervalo do Super Bowl. Afinal, Michael Jackson não sabia fazer um show se não fosse um mega show. E o halftime do Super Bowl
Ball do Michael Jackson é inclusive responsável por vários momentos extremamente icônicos da carreira dele. Uma curiosidade sobre a performance do Michael Jackson, que foi gigantesca, é que ele não recebeu nem um centavo para fazer esse show, e ele inclusive pegou, o que ele ganharia aí com esse show, que eram $100 mil, e doou tudo para caridade. E depois dessa performance do Michael Jackson, participar desse show de intervalo virou um símbolo de status e algo que a maioria dos cantores sonha em fazer. E não foi à toa que durante esses últimos anos aí, o show de intervalo do Super Bowl serviu pra gente vários momentos gigantescos da cultura pop. Foi lá que, em 2004, por conta de um mau funcionamento no figurino, a Janet Jackson teve seu seio exposto em rede nacional, o que resultou em nada menos do que 450 mil reclamações da audiência, além de ter se tornado uma das maiores motivações para a criação do YouTube. Então o YouTube não foi criado unicamente por conta desse vídeo, mas foi justamente todo o burburinho ao redor desse momento e a demanda que surgiu de pessoas querendo reassistir esse vídeo que fez com que o YouTube saísse do papel. Foi também por causa dessa situação que o pop sumiu do Super Bowl até 2011 e que até hoje a gente recebe a transmissão com 5 segundos de atraso, para dar justamente tempo de cortarem alguma cena caso algo semelhante aconteça. Foi lá também que a banda U2 fez uma performance super emocionante logo após os atentados aí de 11 de setembro, que a Katy Perry entrou em um leão gigante cuspidor de fogo e atingiu a maior audiência da história do evento com a sua performance. Lá também que a Rihanna voltou aos palcos depois de mais de 6 anos fora deles, onde a Diana Ross saiu carregada por um helicóptero. A Lady Gaga pegou uma bola de futebol americano no ar, inclusive se tornando aí a segunda maior audiência do Super Bowl da história, e onde a Beyoncé fez uma referência ao Malcolm X e aos Panteras Negras, protestando contra a violência policial em rede internacional. E agora eu quero saber de você. Você é fã de futebol americano ou, assim como eu, você só liga o jogo para poder ver o show de intervalo? Deixa aqui nos comentários de qual lado dessa situação você tá. Ou também se você gosta dos dois e liga para assistir o jogo, mas já aproveita e vê o show também. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.